Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Bplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades. Já vai começar, Ravissani Live Show. Já vai começar, Ravissani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume, Live chegou. Já estou aqui. Live Show. Aumenta o Estou aqui. Ravissani Live Show. Boa noite. Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria, maestro. Mais um programa no ar. Ravissani Live Show. Diretamente aqui da sede do Instituto Ravissani, no coração da Faria Lima. Maestro, você sabe que o marido chegou para a esposa e perguntou: amor, quando eu morrer, você vai chorar muito no meu velório? Então a esposa respondeu: claro, amor, você sabe que eu choro por qualquer bobeira. Meus amigos, esse é o momento que o meu coração se abre para você. Eu quero compartilhar uma história verídica. Um famoso escritor estava em seu escritório. Ele estava passando por algumas dificuldades na vida e por isso estava com problemas de autoestima. Desanimado, ele pegou uma caneta e começou a escrever. No ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar e tive que ficar de cama por um bom tempo. Nesse mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que renunciar ao meu trabalho favorito. Havia permanecido 30 anos naquele editorial. No mesmo ano, experimentei a dor pela morte do meu pai. E meu filho fracassou em seu exame porque teve um acidente de automóvel pelo qual ficou hospitalizado por vários dias. A destruição do carro foi outra perda? Esse foi um ano muito ruim. Quando a esposa do escritor entrou na sala, o encontrou triste em meio aos seus pensamentos. Por trás dele, ela leu o que estava escrito no papel. Saiu da sala em silêncio e algum tempo depois voltou com outro papel que colocou ao lado do papel do seu marido. Quando o escritor viu o papel, encontrou escrito o seguinte: no ano passado, finalmente, me desfiz da minha vesícula biliar depois de passar anos com dor. Completei 60 anos com boa saúde e me retirei do meu trabalho. Agora posso utilizar meu tempo para escrever com mais tranquilidade. No mesmo ano, meu pai, com a idade de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, conheceu o seu Criador. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído, mas meu filho ficou vivo, sem nenhuma sequela. Esse foi um ano de muita bênção. Eram exatamente os mesmos acontecimentos, mas com pontos de vista completamente diferentes. Meus queridos, se refletirmos bem, perceberemos que temos inúmeras razões para sermos agradecidos ao Criador. E o grande segredo é que não é a felicidade que nos torna gratos, e sim
a gratidão que nos faz felizes. Sempre há algo para agradecer. Você escolhe como escrever sua história. Você é o autor do livro da sua vida. E nessa noite, escreveremos mais um capítulo de nossa história, junto com o meu convidado, que é uma personalidade, ele que é o presidente da Câmara Brasil e Israel de Comércio e Indústria, a Cambici, Renato Oxman está aqui. O programa de hoje está iluminado, não saia daí, em alguns segundos estamos de volta. Estamos de volta! Rede Nacional pela TV Gazeta. Sorria com alegria, Rafsani Live Show. Maestro Tiago Miranda. O baterista da Night está aqui, Lucas. Almôndega, o homem que não ri. Maestro Almôndega, que é o homem que não ri. Aliás, é o desafio, maestro, música de desafio. Eu desafio você a fazer o Almôndega, o nosso baixista, a rir. Ele é o homem que não ri. Mande um e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Se você é capaz de fazer Almôndega rir aqui no palco da Rafsani Live Show, você vai ganhar um prêmio que já acumulou, já está no valor de R$300. Almôndega, o homem que não ri. Chegou o momento de recebermos o nosso convidado de hoje. Ele é advogado, especialista em negociações nacionais e internacionais, é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e é o atual presidente da Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria, Cambici. Estou falando do Dr. Renato Oxman. Venha para cá! Além do shalom, Doutor Renato Oxman. Bom estar aqui. Que alegria, seja muito bem-vindo. Prazer é meu estar nessa alegria toda aqui. Sempre com alegria. Sempre com alegria. Alegria que é a nossa principal ferramenta de trabalho nesse corredor chamado vida. Doutor, que alegria recebê-lo aqui no palco. O prazer é todo meu. Aqui no palco da Rafsani Live Show. Sucesso de live show. Obrigado, querido. Todo mundo adora, gosta, obrigado pelo assiste. Carinho. Que bom, fico feliz porque esse programa tem essa missão de impactar vidas. Transformar vidas com alegria. É isso mesmo que todo mundo precisa. E, doutor, você sabe que a gente vai conversar muito aqui. Estamos sendo exibidos em rede nacional pela TV Gazeta. Sem dúvida. Pelo YouTube do Instituto Rafsani. São milhões de pessoas nos assistindo. Mas antes, eu quero que você assista uma homenagem que o programa fez para você. Vamos assistir.
A gente está passando uma fase nova, né, depois dessa pandemia que não terminou ainda, né, que é muito interessante porque a cada dia, a cada mês, as coisas vão mudando, né? Então agora, recentemente, estão todas as companhias no último ano trabalhando, e a gente trabalhando muito perto, próximo, para resolver a questão da reforma tributária, né? Como é que ia impactar os negócios, os valuations que já tinham precificado, já com taxação em cima dos dividendos, né? Que já é tem um efeito muito grande. A definição de negociação, ela tem um viés vamos dizer, de negócio, de comércio. E eu tentei trazer nesse livro, né, um pouquinho da experiência de que a negociação, independente da minha vida ser negócios e nessas transações, mas mostrar que na vida tudo é negociado, né? A gente negocia as relações pessoais, a gente renegocia com os filhos, a gente renegocia com funcionários, a gente negocia como as empresas, e a gente, na verdade, precisa entender um pouquinho a negociação, né? Não só o aspecto comercial, mas a negociação como relacionamento. Obrigado. Um pouquinho da história muito do obrigado. Dr. Renato Oxman. Muito obrigado. Gostei Doutor, muito. vamos falar um pouquinho, então, sua carreira brilhante. Isso, obrigado. Você é personalidade, você é um exemplo para muita gente, mas você já foi um jovem, uma criança, um adolescente que sonhava. Como é que foi essa trajetória? Como é que você vislumbrou esse seu futuro vitorioso? Olha, bom, primeiro que uma coisa que eu olhei, uma das fotos que apareceram, né, que é uma das coisas mais importantes para a gente conquistar as coisas, ter amigos. E aqui tem amigos que eu fazia muitos anos que eu não via, e eu relembrei Alguns agora. saudosos? Saudosos, inclusive. Eu vi um. Exatamente. Então, eu acho que primeiro você tocou num ponto muito importante. A gente tem que ter um sonho. Se a gente não tiver um sonho, a gente não consegue realizar absolutamente nada. E saber que esse sonho seja um sonho que ele seja palpável, que ele tenha métricas, né? Você tem que ir queimando as etapas para chegar para alcançar esse sonho e chegar a uma conclusão, depois de mais velho, que esse sonho nunca acaba. Porque quem sonhou uma vez vai continuar a sonhar sempre. Tudo depende da sua fase na vida. Então, acho que, primeiro, ter muita obsessão às coisas que você quer, né? Ter as suas métricas, tem que ser programado, né? Tem que gastar o seu tempo com coisas boas, interessantes, e nunca deixar de contar e oferecer para os amigos. O judaísmo, na sua infância, na sua juventude, como é que ele lapidou essa sua personalidade? Olha, eu tive uma influência muito grande de família na parte do judaísmo. Isso pesou muito. Diria que isso pesou muito. Oxman. Isso. Meus avós vieram parte da Polônia. Meu pai veio da Polônia, imigrante, por parte de mãe, Alemanha e Rússia. Então eu tive uma influência muito grande. E a religião era uma coisa muito importante na minha família, na minha criação. Isso, vamos dizer, foi um lado espiritual muito importante, que eu conservo até hoje. Não sou ortodoxo, mas eu conservo as principais tradições da religião, transmito aos meus filhos isso. Tradition. Que é muito importante, né? Ela tem uma influência muito grande desde que a gente absorva isso. Claro. E não seja uma imposição. Desde que você ame e tenha paixão. E só existe paixão quando você conhece de verdade. Sem dúvida. E aí eu acho que aí a outra questão que a religião me ensinou, que é a questão da fé. A gente tem que ter o sonho, mas a gente tem que ter a fé. Isso é uma coisa muito importante da gente manter para realizações, para todas as conquistas, né? Claro. E hoje você exerce a profissão de advogado, mas também é presidente
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel, vamos falar disso já já, mas eu quero entender como é que você foi para a advocacia, quem te influenciou, ninguém te influenciou, você tinha uma tendência, como é que começou os seus passos no direito? É um bom ponto. Eu tinha muita dúvida quando era jovem, qual é a minha profissão. O jovem não sabe o que ele quer fazer da vida. Exatamente, mas eu acho que a gente tem que ver o que a gente gosta, porque tudo que a gente fizer na vida que a gente gosta, a coisa dá certo. Se a gente fizer forçado, não sai. E eu nunca gostei muito de química, matemática, as coisas. Eu era sempre fui de humanas. E eu acho que eu tinha uma dúvida entre publicidade e direito. O direito me conquistou por algumas conversas com amigos, amigos dos meus pais, e eu acabei me formando em direito. Vim para São Paulo e aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo, eu vim de Porto Alegre, e fiz mestrado, fiz doutorado, etc. E essa parte de humanas eu acho fascinante. O direito focado em contratos, negociações. Isso. Quais são os perigos de um contrato, doutor? Não pode vários. Assinar sem ler, não pode assinar sem ler, sabemos disso. São vários. Mas né? Existem contratos com armadilhas propositais, então isso é de uma maldade que não tem tamanho. Eu diria que todo o contrato, pela sua natureza, tem armadilhas. Armadilhas. Né? A gente não pode ser naif e pensar que não existe. Né? Todo contrato ele é feito por um profissional para defender um lado. Né? O profissional que faz um contrato para dois, ele não pode. Né? Então ele defende um lado. Então a gente tem que tomar toda a cautela. O contrato é um documento que tem que ter muito cuidado, tem que conhecer a área do direito específico para aquele contrato. Né? Então, é um trabalho bem de detalhe e de criatividade. Né? Doutor, me diz uma coisa. Como é que surgiu o convite para você assumir esse cargo tão importante, que é presidir a Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Israel? Porque Israel hoje é um exemplo para a humanidade, em tecnologia, em ciência, inovação. Palácio do Rei, espiritualmente falando, para todas as religiões, mas o Dr. Oxman ele está na cadeira da presidência de uma Câmara que fomenta, que incentiva negócios entre os dois países. Sim. Como é que isso apareceu na tua vida? E é uma honra, né? Então, a primeira coisa que eu ia falar primeiro é uma honra. É uma honra. É uma honra, é um privilégio estar numa posição como essa. Eu já estou na Câmara há mais de 20 anos. 20 anos? Mais de 20 anos. Fui diretor, fui secretário-geral, fui vice-presidente. E eu acho que a tendência talvez fosse essa, de virar presidente. Aprendi muito com os ex-presidentes da Câmara. E hoje Israel está num momento de grande destaque na área de tecnologia, desde os anos 90. E a gente tem aproveitado essa onda para divulgar mais ainda Israel, para possibilitar que empresários brasileiros vão para Israel. E a gente tem feito isso muito frequente, 2, 3 vezes por ano. E muita gente de Israel vindo para cá. Para você ter uma ideia, hoje tem mais de 300 empresas israelenses no Brasil. Mais de 300? Mais de 300. Né? A balança comercial entre Brasil e Israel, que sempre foi aproximadamente $1,5 bilhão, que não é nada perto de outros países, acusou esse último ano de 2022 quase $4 bilhões. Quer dizer, já triplicou. Né? E o Brasil numa ponta até de privilégio em relação a isso, exportando a carne, que a carne era restrita à exportação ao Israel, hoje está aberta. Então é uma coisa importantíssima, o Brasil é um grande produtor. Café também, né? Café, soja, né, que é uma grande coisa. E o Brasil é um grande importador de fertilizantes. Né? Verdade. E um detalhe que é importante nessa balança comercial, que eu tenho discutido inclusive com o ex-embaixador brasileiro em Israel, que nos apoiou muito, é o seguinte: não passa nessa balança comercial a área de tecnologia. Então, se Israel pudesse, e o Brasil já pudesse computar o que Israel tem trazido de tecnologia para o Brasil, talvez superasse até a balança americana nos negócios. Né? Incrível. Mas o convite em si surgiu como? Foi a diretoria anterior, né, que me convidou para ser presidente. A gente escolheu a dedo. Conversamos bastante como é que seria. Eu até era para assumir antes, eu pedi para mais 2 anos, porque eu estava com vários compromissos profissionais que não dava para assumir, e aí foi um consenso. Foi bom porque eu fiquei muito feliz, porque foi unanimidade, então houve um consenso nisso e fui reeleito o ano passado também por mais 2 anos. Mais 2 anos? Mais 2 anos fui reeleito. Como presidente? Como presidente, exatamente. E aí depois dessa reeleição, aí outro virá? Outro virá, a gente já está até conversando. Mas você permanece? Permaneceu, eu vou para o conselho. Diretoria. Todo ex-presidente vai para o conselho da entidade. Obrigatoriamente ele sai da presidência e vai para o conselho. Isso. E hoje, quais são as principais
missões da Câmara de Comércio Brasil-Israel? Olha, nós temos, assim, quando eu assumi, eu resolvi descentralizar a Câmara. Né? O que é? Ela estava muito focada em São Paulo. E ela estava mais focada em São Paulo. E São Paulo hoje é serviços. O Brasil hoje é a parte agro. Então a gente abriu uma Câmara no Mato Grosso, abrimos no Paraná, abrimos em Pernambuco, abrimos agora, semana que vem, daqui 2 semanas estamos abrindo no Rio Grande do Sul também. Então nós descentralizamos de acordo com cada área de atividade. Manaus também, desculpa. Manaus nós abrimos também. Paraná já? Paraná já tem. E, então esse foi um grande evento que a gente fez, vamos dizer, para pulverizar esses assuntos entre Israel e Brasil. E outra atividade que a gente tem feito são as missões, levando empresários brasileiros de 2, 3 vezes por ano a Israel, com alguns parceiros, algumas empresas. Né? Aliás, vamos levar os membros do Rav Sani Networking Prime Club para Israel, sim, sob sua coordenação e da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel. Vamos fazer isso, a gente já conversou sobre isso, vamos aprimorar e vamos fazer com que esses CEOs, que já são membros do nosso clube, Perfeito, possam se inspirar em Israel, respirar esse oxigênio de inovação Perfeito, e trazer de volta para o Brasil, aplicar em suas vidas, em seus negócios. Isso é maravilhoso, porque pela visão da Kabbalah, sim, pela visão judaica, o empreendedorismo é uma ação altruísta. Quanto mais você ter sucesso, quanto mais você performar, quanto mais você ser próspero, mais pessoas você vai poder ajudar, mais vidas você vai impactar e você vai fazer a diferença na vida dos outros. E esse é o papel de toda empresa, não focar só no lucro e sim atrelar esse lucro a um propósito maior, presidente. Perfeito. E uma outra atividade que a gente está fazendo que nos dá um prazer tremendo, a gente está abrindo no Paraná, em conjunto com a Secretaria de Educação do Paraná e a Invest Paraná, uma escola agro com tecnologia de Israel. É uma coisa inédita, não tem isso em nenhum lugar. Isso é maravilhoso. Então estamos abrindo uma escola, o governo do estado do Paraná deu o local, está dando todo o suporte para isso, nós estamos trazendo a tecnologia e vamos ter uma escola irmã, que já está selecionada em Israel, que vai ser a escola irmã da do Paraná. Então, alunos do Paraná vão poder ir para Israel e vice-versa. Escola irmã. Vai ser uma escola irmã com tecnologia de agro de Israel, coisa que não existe no Brasil. E essa tecnologia de agro em Israel é realmente diferenciada. Né? É inovadora, não tem igual no mundo, é na colheita de frutas, é na parte de... Qual o diferencial da tecnologia de Israel no agro? Então, primeiro que ela tem uma escala muito maior, né? Claro. E ela tem, além disso, um custo inferior para quem planta. Então é uma coisa muito importante. Por exemplo, na nossa regional de Amazonas, a gente tem usado a tecnologia de preservação de meio ambiente, preservação de florestas, que é uma coisa fantástica. Na de Pernambuco, nós estamos entrando com o processo de dessalinização. Da água, que Israel é número 1 no mundo. Então lá é o nosso piloto, né? E aí, Mato Grosso, Paraná e agora Rio Grande do Sul vão ser na área agro. Isso é incrível, né? Israel desenvolveu tudo isso por sobrevivência. Sobrevivência. O espírito de sobrevivência, para extrair o sal da água, por exemplo. E quantas vidas não são salvas? Muito. Isso salva as pessoas da seca. Quer dizer, isso é maravilhoso. Se você pergunta em Israel para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Ela fala, eu quero ser um CEO de startup. É isso mesmo. Essa é a realidade, esse é o ar que se respira, presidente. Agora, como presidente, qual foi o caso mais difícil, mais delicado que você teve que resolver? Olha, ele já vai responder isso logo depois de um recadinho importante que eu tenho para vocês. Não saiam daí. Estamos de volta! Rede Nacional, TV Gazeta. Tem ao meu lado o Dr. Renato Oxman, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Israel. Doutor, maior desafio, maior dificuldade como presidente? Eu acho que o maior desafio foi um desafio conceitual. Conceitual. Por quê? Porque a gente tinha que trazer gente jovem, gente boa para trabalhar na Câmara como voluntário, como diretor, como vice-presidente. Para renovar. Para renovar, e nós conseguimos pessoas que toparam esse desafio.
E o outro é uma questão conceitual externa, que Israel é um país pequeno, que cresce exponencialmente e que o mundo precisa ver. E o Brasil precisava estar próximo. Esse foi o grande desafio. Você sentia essa distância entre o Brasil e Israel? Sim. Quer dizer, um potencial gigantesco que não estava sendo aproveitado. Exato. E mostrar um lado de Israel saindo dessa parte política, porque a Câmara é uma entidade apolítica, nós não discutimos sobre política. Apartidária. Apartidária, e o nosso negócio é fazer negócio. Sim. Então, isso foi o maior desafio, e mostrar para todos esses empresários que a gente leva mais de 60 por ano, 70 por ano para lá, para mostrar para eles que Israel é um país de negócio, é um país em desenvolvimento. Que quer colaborar. Que quer colaborar, e essa parte política é uma questão que se enfrenta e vai se enfrentar a vida inteira. Doutor, é mais difícil fazer negócios com Israel sem a Câmara? O empresário que está nos assistindo agora, ele quer se conectar com Israel de alguma forma, ele tem os caminhos dele, mas ele sabe da existência da Câmara. Quer dizer, sem a Câmara vai ser mais difícil para ele? Eu diria que com a Câmara é mais fácil. Com a Câmara é mais fácil. A gente tem os contatos, a pessoa precisa de alguma coisa. Você abre todas as portas. A gente abre todas as portas, se torna mais fácil essa interseção com a... E a procura é grande, né? A procura é grande, a gente aumentou nossa base de associados. A gente tinha Quantos associados temos? Nós temos mais de 100 associados hoje na Câmara. Empresários? Né? Pessoa jurídica, a maior parte, né? E que tem multinacional, tem bancos, tem uma série de entidades. E isso fez com que as pessoas entendessem um pouco mais que Israel é um país de negócios como qualquer outro. Né? Pluralista. Pluralista, exatamente. Doutor, a expansão existe, então vocês saíram de São Paulo na sua gestão, foram para Minas Gerais, fomos para Paraná, Mato Grosso, né, que era um grande desafio. A gente queria muito abrir no Mato Grosso, que é o grande negócio de agro. Quais são os novos estados que vocês querem ingressar e ainda não ingressaram? Perfeito. Nós temos 2 lugares que nós vamos, esse ano, fincar a bandeira. Olha só, fincar a bandeira. É Rio Grande do Sul, que a gente está abrindo uma regional daqui 2 semanas, que nós vamos lançar. 2 semanas? Já está tudo Vai ser encaminhado. no Summit, não? Perto do Summit? Vai ser perto do Summit, exatamente. 29, alguma coisa assim. Né? Eu estarei lá. 29 e 30, exatamente. Minha palestra é dia 30. Então, quem sabe a gente faz junto. Maravilha. Quem sabe vou lá te homenagear e te parabenizar. Perfeito, a tua gestão tá me agradando muito, viu? Perfeito. Entre 29 e 30 a gente está definindo. E nós vamos abrir em São José dos Campos. Porque São José dos Campos pega... porque nós somos hoje em São Paulo, capital, que não tem nada a ver com o interior, que está desenvolvendo tremendamente. Exato. E São José dos Campos tem o Parque Tecnológico, onde é um espetáculo para o Brasil, está a Embraer e outras empresas. Nós estamos abrindo lá também, pretendemos abrir no máximo até agosto a nossa região. E a Câmara que decide aonde vai abrir. Na verdade, a gente Câmara vê a tem demanda. essa autonomia. Tem. Não eu, mas os vice-presidentes, os diretores, a gente põe em discussão e a gente avalia o melhor lugar, mas dependendo da demanda, o Brasil é que dá essa demanda para nós. Doutor, você pode revelar? Se não puder revelar, também não tem problema. Quais são os nomes, quais são as principais empresas que hoje, pode ser israelenses, brasileiras, que hoje estão envolvidas com a Câmara? A gente tem por exemplo, tem empresas que participam em seminários, estão sempre conosco, como a Metafin, que é de Israel. A gente tem o BTG, que é muito parceiro. BTG Pactual, que é nosso patrocinador aqui do muito programa. parceiro. A gente leva 1-2 vezes por ano grupo de empresários convidados por eles para Israel. Nosso querido Cereja. Cereja participa. Cereja, querido. Grande abraço. Você mora aqui. Grande abraço. E temos a Unilever também, que Unilever foi agora recentemente conosco, apoia também a nossas... Então, tem várias empresas. E são 3 viagens por ano, em média? Em média, 2, 3 viagens por ano. E são 5 dias full, vendo startups, venture capital, universidades. O que você enxerga hoje que Israel vai nos surpreender em breve? Olha, tem um setor que eu fui agora em novembro para uma feira, que era uma feira de food tech. E a primeira vez que eu experimentei a carne de laboratório. Né? Como é que funciona isso? É uma coisa impressionante. Eles tem 2 tipos, um é vegetal e a outra é de célula da própria carne, que eles pegam milímetros de uma carne, fica como se fosse um papel, põe numa máquina, em 1 minuto você come um hambúrguer
com gosto Com a de mesma hambúrguer, textura, com o com a mesmo mesma gosto. textura, gosto de hambúrguer, você não sente nenhuma diferença. Eu estava meio receoso de comer, comi, tem ovo que não é de ovo, né? Enfim, tem inúmeras comidas que, né, por exemplo, uma coisa que estão fazendo muito é tirar o açúcar da fruta, da Isso eu laranja, conheço. por exemplo. Essa já virou um unicórnio. Então, eu fui lá. E que é Eu uma fui coisa lá. espetacular. Incrível né? isso. E uma outra Incrível. coisa muito interessante, tem várias empresas brasileiras, né, que já estão investindo lá e que são sócias que já nem é mais startup, são unicórnios, são Sim. empresas que já estão indo muito bem. Mas empresas brasileiras que enxergaram esse potencial e colocaram na hora certa. 2 empresas de carne, nós temos o pessoal da laranja também que investiu lá, né, pessoal do agro. Isso é bárbaro. Doutor, na sua visão agora, você enxerga no sistema tributário brasileiro, você enxerga dentro do Brasil algumas burocracias que atrapalham os negócios entre os países? Existe, porém, no caso de Israel, existe uma particularidade muito interessante e positiva. Israel é signatário de um acordo do Mercosul, junto com o Uruguai e com a Argentina, onde há benefício tributário para trazer os produtos. De lá para Pouca cá. gente sabe disso. Mas Israel tem um benefício, o Brasil também, com Israel, porque tem um acordo assinado no Mercosul, alguns anos atrás, e isso facilita muito. Porque a burocracia, a gente sabe que no Brasil é grande. Sim. E a gente tem também uma questão hoje que Israel está desenvolvendo muito medicamento. Verdade. Principalmente nessa época agora da pandemia, então vacina, essa coisa toda. E o Brasil, obviamente, ele é muito formalista com relação à autorização de produtos, mais do que os Estados Unidos. Então, esses produtos médicos, se o Brasil tivesse mais rápido, seria muito importante. Pela minha visão, a Câmara tem um papel sagrado. Como rabino, eu já falei que nós não somos, nós somos uma instituição apartidária, neutra, pluralista. Não, mas não estou falando nisso. Eu acho que vocês diminuem no mundo o antissemitismo. Por quê? Porque o antissemitismo é ignorância. Às vezes a mídia manipula, é uma tendência, as pessoas não pensam e elas acabam sendo estupradas pela velocidade das informações. Mas vem a Câmara e desmistifica e mostra o que é Israel para o mundo, né, os benefícios que Israel desenvolveu para o mundo, para a humanidade. Quer dizer, aí as pessoas começam a entender que é bom para a humanidade que Israel continue existindo. Hoje é outro país, né? Não é o do passado, e o mundo tem muito o que aprender. Até eu estava lendo um livro muito interessante sobre economia e falava sobre os judeus, e a tese basicamente era que os judeus foram expulsos, né, de vários lugares ao longo dos anos, né, e foi muito importante essa expulsão dos judeus, né, que o autor fala. Por quê? Porque o mercado financeiro cresceu na medida que os judeus foram expulsos. Para cada lugar que eles chegavam, por exemplo, quando eles chegaram na Europa, em Londres, Londres não era o mercado financeiro que passou a ser depois de 20, 30, 40 anos. Né? E assim vários, como foi em Nova York, como foi... Então, deixaram a sua colaboração. Então, se alguém achou que estava fazendo, vamos dizer, algo contra os judeus, né, eles só beneficiaram o mundo com isso, tendo expulsado os judeus Porque dessa maneira, o povo de Israel, por onde passou, colaborou. Colaborou, exatamente. Doutor, então isso te dá ainda mais motivação para acordar todos os dias de manhã e dar o seu melhor na cadeira da presidência. Sem dúvida. É um desafio. Cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio e é o privilégio de mais um dia. Exatamente. Doutor, agora, você é especialista em negociações? Não é verdade? Está aqui no livro. Está aqui no livro. Olha só o livro do doutor. Vou mostrar aqui para a câmera. Olha só. O doutor é o Código da Negociação. Quer dizer, negociar é uma arte, doutor? Acho que é um dom. É um dom. Mas pode ser aperfeiçoado. Tem que se aperfeiçoar, né? Sempre temos que nos aperfeiçoar, né? E aí eu resolvi escrever um pouco. É o segundo livro que eu escrevo sobre negociação. Olha, eu vou ler esse livro aqui. E esse foi mais um livro de uma dedicação de sentimento em relação à negociação. Pela sua experiência. Contando episódios, experiências. É autoral, quer dizer, você, ao longo da sua trajetória, desenvolveu alguns métodos de negociação. Exato. Esse livro eu escrevi até na pandemia, porque a pandemia mudou a cabeça de todo mundo, principalmente no comportamento negocial. Antes a gente negociava numa sala, uma das coisas importantes da negociação é analisar
a tua contraparte, né? Então, você analisa desde o jeito que ele bebe, a água, como ele senta, como ele respira. Isso fez com que eu fosse escrevendo, botando técnicas que eu acho que eram importantes, né? Então, Olha aqui, você escreve o ganha-ganha existe? Porque às vezes as pessoas têm a falsa visão de que numa negociação só um lado ganha. Não é verdade. Acho que a melhor negociação é aquela que as duas partes saem felizes. Tem uma frase do Milor Fernandes, acho que é dele, que ele fala assim: quando dois homens de negócio se encontram e fazem um acordo, cada um sai para o seu lado e diz, passei o outro para trás. Então, essa questão do ganha-ganha... Em sensação, porque não é verdade, né? Então, ele se convence daquilo. Agora, o ganha-ganha é um ganha-ganha quando se fala, é ganha-ganha para os dois lados, né? Então, é o saber existir limites numa negociação. Tem gente que se apaixona pela negociação e não termina nunca, que é um problema. O outro que não gosta de terminar. Então, esse ganha-ganha é uma grande discussão, né? Eu acho que você não pode ir para uma negociação precisando daquilo. Eu estou certo ou errado, doutor? Está certo, mas tem momentos que... Não, existem situações de emergência, mas se você quer fazer um bom negócio, você não pode ir lá somente com aquela ficha. Sem dúvida. Quanto mais opções você tem, melhor vai ser a sua negociação, melhor vai ser a sua observação, a sua tranquilidade, você não vai ficar desesperado, você não tem uma pressão do tempo e você vai conseguir ter êxito e fazer a melhor escolha. É isso mesmo, porque esse ponto que você está tocando é muito importante, que é o time da negociação. Você saber se antecipar para chegar na hora certa. Isso é muito importante, né? Mesma coisa a parte de imóvel, né? Imóvel bom é aquele que você vende quando você não quer. Tá certo? Porque quando você precisa, nunca aparece o candidato, né? Então, o time é a decisão mais importante de tudo. Você sabe que uma vez um senhor me falou, quem compra terra não erra. E quem vende se arrepende. É verdade. É verdade. É verdade, quer dizer, você vender quando você não precisa. Isso é importante. Então, isso é uma coisa, o time é uma coisa importante. E no mercado de ações é não vender. Mas ela não foi feita para você vender. Não, ela foi para longo prazo. Para longo prazo, receber dividendos e lá na frente valorizar mais ainda. Esse é o conceito. E na sua visão, quais são os erros fatais que jamais podem ser cometidos numa negociação? Ele já vai responder isso logo, logo depois de um breve intervalo. Não sai daí. Estamos de volta! Rede Nacional pela TV Gazeta. Tem ao meu lado o Dr. Renato Oxman, o grande presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel. Doutor, aqueles erros fatais, ninguém pode cometer. Eu acho que numa negociação, a primeira coisa é não ter a ideia que ela é fácil. Mesmo que ela seja fácil. Cada caso é um caso. Eu acho que a pessoa tem que se preparar para isso. Claro. Né? Não entrar sem ter analisado quem é a sua contraparte. Hoje é muito fácil de analisar, então tem que fazer um scanner na pessoa com quem você vai sentar, ter o track record da pessoa. E a outra coisa é não ser arrogante numa negociação, porque isso é um grande erro. Né? Isso quebra... Afasta, quebra a confiança. Incrível, né? O conhecimento e a humildade. Para você poder gerar empatia e colher bons frutos da sua negociação. É isso mesmo. Doutor, você sabe que os membros do Rafsanjani Networking Prime Club, eles podem assistir aqui a gravação conosco no estúdio. Perfeito. E alguns dos nossos membros estão aqui presentes. Temos aqui a sócia fundadora da America's Water, uma marca de água alcalina, que faz bem para a saúde. Aliás, ela pretende fazer com que essa água chegue em Israel também. Vamos levar para Israel. E ela quer fazer uma pergunta aqui, a grande CEO da America's Water, Fernanda Scatolin. Faça a sua pergunta para o grande presidente. Olá, boa noite, tudo bem? Eu ouvi falar que em Israel eles estavam tentando tirar a água da chuva, né? E tratar essa água e transformar em água
para o ser humano. Então, gostaria de saber se você está envolvido nesse processo e, no caso, saber também se eles conseguem transformar o pH dessa água da chuva também. Fernanda, bom, primeiro, obrigado pela pergunta e a oportunidade de falar sobre esse tema específico. Israel está muito avançado nisso, já tem empresas que fazem isso, inclusive eles conseguem tirar não apenas da chuva, mas da própria umidade do ar, e eles conseguem fazer isso, e levam para o deserto, que é a forma de levar água potável para determinadas missões ou coisas desse tipo. Então, se você tiver interesse, a gente pode, na Câmara, apresentar empresas desse setor que já estão bem desenvolvidas lá. Doutor, mais uma pergunta. O CEO da AG Immigration está aqui? Não. Rodrigo? Um prazer. Aliás, todos que nos assistem, aquela pessoa que quer realizar o seu sonho de morar nos Estados Unidos, não tem uma empresa mais completa e profissional com credibilidade do que a AG Immigration. O Rodrigo aqui, nosso membro, master, ele quer fazer uma pergunta para o doutor. Vamos lá. Doutor Renato, uma honra e um privilégio de poder assistir de perto aqui sua entrevista. Aliás, o título do livro é muito sugestivo, né? Códigos da Negociação. O senhor poderia compartilhar conosco, aí, não dando um spoiler do livro, mas compartilhar conosco talvez um importante, talvez um código que seja muito importante na negociação? Olha, eu acho que esse título, né, na verdade, ele tenta trazer todas as características e os melhores princípios para uma negociação, né? E a gente tem aqui, hoje, as coisas mudaram muito quando se fala em negociação. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente acabou de falar também é a análise da tua contraparte, né? Não se senta numa mesa de negociação sem saber com quem você está e não fique constrangido em ligar para outra parte, quem vai estar na reunião, né? Para você analisar quem é essa pessoa, qual é a característica e tal, conhecer bem o que você tem na mão, né? E o mais importante, quais são os teus pontos fracos, não os fortes. Quais são os seus pontos fracos? Acho que isso é a primeira coisa para você saber, porque isso vai dar os limites que você pode ir numa negociação. O Sadat e o Begin foram sentar a primeira vez, né, com a interferência do Carter, que era o presidente americano. Dizem, né, que o Begin, eles disseram, bom, vamos começar a conversar. Aí o Begin perguntou para o Carter, nós podemos discordar de tudo? Aí o Begin perguntou para o Sadat, assim, ele está perguntando se pode discordar. Ele falou, pode. Aí o Begin falou, então nós já temos um ponto em comum. Tá certo? Então a negociação faz parte de você saber conduzir também tudo isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Doutor, você sabe que os nossos seguidores das redes sociais Bayer Afsani, que está aparecendo aqui na tela, eles sabiam da sua presença aqui. Tem uma pergunta aqui do seguidor Alberto. Ele pergunta o seguinte, qual a sua visão sobre a onda do boicote aos produtos de Israel? Eu acho que isso aí existiu a vida inteira, possivelmente vai continuar de uma certa forma, né? Mas eu acho que primeiro é um retrocesso. Primeira coisa é um retrocesso. Ignorância, quer dizer, é uma posição completamente fora da atual realidade, né? A pessoa que está fazendo esse boicote está usando com certeza um celular para transmitir isso. Esse celular foi criado por Israel, a tecnologia toda é de Israel. Ela já tomou uma vacina que foi desenvolvida por Israel. Exatamente. Para chegar no escritório, ela usou o Waze, uma tecnologia israelense. Então, assim, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, porque ninguém vive hoje, com todo respeito, sem a tecnologia de Israel. Ninguém vive. Então, eu acho que essa questão do boicote é uma visão muito pequena em relação ao mundo, em relação a onde o mundo pode chegar, né? Então, que nos entristece profundamente. Profundamente. É um negócio sem sentido, né? Doutor, hoje, doutor bem-sucedido, não vamos revelar a tua idade, eu sei que é 45 anos, mas não vou falar para ninguém. Isso. Mas o doutor de hoje, olhando para trás, o que o doutor diria para aquele menino que estava começando na advocacia? Eu diria sonhe muito.
mas sonhe com os pés no chão, né? E que isso você vai ter sucesso. Sonhar com os pés no chão. Os pés no chão. Você sabe que o Ben Gurion, ele foi se encontrar uma vez com o Razonish. Razonish era um dos maiores rabinos de Bnei Brak na época em Israel, líder do povo judeu de sua geração. E o Ben Gurion começou a escutar falar desse rabino. Ele falou, eu quero me encontrar com esse rabino. E aí promoveram um encontro entre o Davi Ben Gurion e o grande rabino, o Razonish. E o Razonish é um dos mestres do meu mestre, que está vivo em Israel, em Jerusalém. E aí eles ficaram de portas fechadas, ninguém sabe o que eles falaram. Até hoje, ninguém sabe o que foi falado lá. E quando o Ben Gurion sai, está a imprensa inteira israelense lá esperando ele para escutar o que ele tem a dizer do grande rabino, o Razonish. E aí o Ben Gurion falou, olha, eu conversei com um homem que os seus pés estão no chão, mas a sua cabeça está lá em cima no céu. Espetacular. Espetacular. Ele saiu impressionado da conversa que ele teve com o grande rabino, o Razonish. E eles são como você falou, sonhar, mas com os pés no chão, e ter a ciência de que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Se está fácil, desconfie. É exatamente isso. Se está fácil, você está no caminho errado. E a vida toda, não é assim que chega no momento, para. Para quem sonhou lá atrás, vai continuar sonhando sempre. Tem que aprimorar os sonhos. Aprimorar, é isso mesmo. Tem que aprimorar e quando você concretiza uma meta, traçar novas metas e curtir o momento, curtir o caminho, curtir o processo. Depois tem os sonhos dos filhos, né? Depois tem os sonhos dos netos e aí vai por diante. Né? Gostei da frase que você falaria para si mesmo no passado. Não deixe de sonhar com os pés no chão. É isso aí. E você de casa que está nos assistindo nesse momento, eu ficaria com o doutor aqui a noite inteira. Coisa boa. O doutor também é um ser humano de luz. Você de casa ficou sabendo agora um pouco do trabalho da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Israel. E isso, para nós, é um grande orgulho, porque o Estado judeu é hoje um país moderno, democrático, inovador. Um verdadeiro abismo separa a qualidade de vida e a contribuição para o bem da humanidade produzidas pelos israelenses quando comparadas com todos os países ao seu redor. Das inovações tecnológicas às conquistas científicas que vão desde o invento do pendrive até a extração do sal, da água do mar para consumo doméstico, salvando vidas. Israel tem se firmado como potência. Israel tem se firmado como um produtor de qualidade de vida e avanços científicos em termos internacionais. Nos últimos anos, fato que a mídia não divulgou, infelizmente, várias ONGs israelenses transferiram tecnologia para o uso da energia solar para a construção de escolas e centros médicos nos países que mais precisam. São mais de 100 cidades em 7 países africanos que têm instaladas a energia solar israelense e 1 milhão de pessoas têm acesso à água potável graças aos técnicos de Israel. Vale lembrar que 12 israelenses receberam o Prêmio Nobel dos mais diversos campos da ciência e cultura, mas Israel pagou um alto preço em vidas nessas últimas décadas, lutando pela sua existência. Não foram poucos os soldados que tombaram, mais de 24 mil pessoas tombaram e deram a sua vida para que Israel exista e continue sendo essa potência, essa luz para a humanidade. Hoje, doutor, a resposta às cruzadas, à Inquisição, aos pogroms, ao Holocausto e a tantos massacres a que o povo judeu resistiu em mais de 3.800 anos de história, é a existência e o brilho de um Estado judeu. Um Estado judeu que tem 20% de sua população constituídos de cidadãos árabes israelenses.
que estudam em universidades públicas, têm direito ao voto, trabalham em hospitais públicos. São dezenas de deputados árabes no parlamento, no Knesset. Israel é um farol de democracia no Oriente Médio e foi nomeada como a nação da inovação. Doutor, que Deus te abençoe e que você continue sendo esse embaixador, esse presidente da nação da inovação, trazendo cada vez mais cultura, trazendo cada vez mais ciência, tecnologia, abrindo as portas para todos aqueles que querem se inspirar em Israel e evoluírem como seres humanos. Obrigado. Am Israel Chai Vekayam. O povo judeu está vivo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Escolha, como se fala. A grossa escolha. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência. E até a próxima edição da Rafsani Live Show! Já vai, já vai acabar, Rafsani Live Show. Já vai acabar, Rafsani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumenta o volume, o Ravi é show. Rafsani Live Show. Aumenta o volume, que o Dr. Oxman é show. Até a próxima, pessoal. Shavua Tov. Uma boa semana. Rafsani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Bretol, a sua marca. Beplan Group. Soluções e resultados para os seus negócios. Promove consórcios, realizando sonhos desde 1967. AG Immigration. Seu sonho de morar nos Estados Unidos começa aqui. Loop Work. Infinitas possibilidades.